Fala, vamos lá para mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre fonética e fonologia, tá bom? Assunto muito importante que cai em bastante concursos e vestibulares aí. Antes de começar a aula, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Separei aqui numericamente como é que vai funcionar essa aula, tá? Começando com fonologia, explicando, depois a gente vem com fonemas, explicando quais diferenças de fonemas e letras, né? Classificação de fonema, encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo, plural metafônico e exercício. Vou fazer o máximo possível aqui para encurtar um pouco realmente o assunto, porque português acaba que para muita gente é um assunto meio chato, né, que dá um pouco de sono, mas eu vou fazer aqui o possível para deixar essa aula curta para você conseguir aprender e que seja rápido também para você passar para sua próxima matéria, que tem diversas matérias para você estudar ainda que eu sei, tá bom? Então vamos lá para a aula. Passando aqui antes, já vamos chegar na aula já, mas bem rápido, preste atenção. Na explicação, eu vendo na edição aqui, eu percebi que eu confundi um pouco, eu troquei meio que no caso de letra para palavra, falando assim na explicação, tá? Então, quando eu estiver apontando meio que uma letra e estiver falando palavra, você percebe que realmente foi eu que confundi, você não tá ficando doido não, tá bom? Só nessa explicação aí para você não atrapalhar seus estudos. Show? É só isso mesmo, vamos pra aula. Começar a aula de vez aqui, né? Fonologia. O que é fonologia? De primeira, a palavra fonologia, ela vem do grego, ou seja, o fono, ele é igual a som, e logia é igual a estudo. Então podemos entender que fonologia é o estudo do som, obviamente, né? Mas de qualquer som? Claro que não. É o som das letras que compõem as palavras, perfeito? Fonemas e letras agora. O fonema, para a gente entender o que ele é a menor unidade sonora que se pode isolar no interior de uma palavra. Ficou meio complicado de entender, né? Então preste atenção aqui e anota aí no seu caderno. O fonema, ele é o som de cada letra que está dentro ali da palavra, tá? Vamos usar o exemplo, a própria palavra tia. A tia, essa palavra, ela tem três letras. E essas três letras, elas sozinhas, elas estão produzindo cada uma um som. E esse som que essa letra, que cada letra produz, se chama o fonema, tá bom? A gente pode perceber que como a palavra tia e a palavra dia, a gente só mudou o T para o D e já mudou completamente o som, né, da palavra D para a palavra T e também já mudou completamente o sentido, perfeito? Você conseguiu entender agora então o que é fonema, tá? Que ele é o som que cada letra produz dentro da palavra, perfeito? Analisa, pausa o vídeo agora e analisa essa tabela aqui da esquerda, essa tabela da esquerda e essa tabela da direita. Dá uma analisada legal aí, que a gente vai um pouco agora para falar as regras do fonema, para que você nunca mais erre uma questão sobre fonema, tá bom? Analisa aí. Perfeito? Analisou? Agora vamos aqui para a gente entender um pouco mais a fundo as regras do fonema. Observando os pares acima, como eu falei para você pausar e observar, podemos concluir que o fonema ele pode ser representado por uma única letra, como entia, dia, bola e bela, tá? Ou seja, para a gente entender que de vez logo, tia tem quantas letras? Deixa eu usar outro exemplo, que já usei o exemplo do tia, né? Então vamos vir aqui para bola. O bola, a palavra bola, ela tem quatro letras. Essas quatro letras, cada uma delas estão produzindo um som. Você falar bola, você vai conseguir nesse som da bola, você vai perceber você pronunciando a palavra bola, você consegue perceber o som do B, o som do O, o som do L e o som do A. Entendeu? É isso que o A aqui está querendo dizer. O fonema pode ser representado por uma única letra. Perfeito? Vamos na B aqui. Por mais de uma letra, ou seja, o fonema também pode ser representado por mais de uma letra, como em manto e carro. Se você pronunciar a palavra manto, você vai perceber que essa partezinha aqui, o A e o N, ele produz o mesmo som. Ele sai como se fosse um único som, no caso, né? É basicamente isso. Você vai falar manto, você não percebe a diferença do som para o A e do N. Parece que eles dois estão juntos. Ou seja, esses dois produzem apenas um fonema, entendeu? Na mesma forma que a palavra carro. O R e R junto, você vai perceber que se você pronunciar a palavra carro, você não vai conseguir diferenciar, né, os dois R soltos ali. Parece que eles estão juntos, formando um só, entendeu? É basicamente isso que está sendo dito aqui. O fonema pode ser representado por mais de uma letra também. Perfeito? Aqui na C, uma letra pode representar mais de um fonema. Presta atenção que esse ponto aqui é importante para o tema fonema, tá? Uma letra pode representar mais de um fonema, como em fixo, em que a letra X representa dois fonemas, que é o K e o S. Pronuncie na tua casa a palavra fixo. Você vai perceber
que a gente consegue ouvir perfeitamente o som do F, o som do I e o som do O. Só que quando a gente pronuncia a palavra X, a letra X dentro da palavra fixo, a gente percebe que a gente não ouve o som do X, a gente ouve o som do quê? Do K, a gente ouve o som do K e a gente ouve o som do S. É basicamente isso que a letra C tá dizendo pra gente, tá? Uma letra pode representar mais de um fonema, ou seja, uma letra pode representar mais de um som, entendeu? Perfeito. A letra D. Uma mesma palavra pode representar fonemas distintos. Foi nas duas palavras ali também que eu pedi para você analisar, né? Que é ele pôde e ele pode. A gente percebe que essas duas mesmas letras, que é o O, apenas um acento colocado ali já mudou o som, já mudou o fonema da letra. Você percebeu isso? Ele pôde e ele pode. Apenas um acento, ou seja, a mesma letra, com apenas um acento ali já mudou completamente o seu som, entendeu? Já na letra E, isoladamente, os fonemas são desprovidos de sentido. Isso aqui é óbvio, né? Pelo amor de Deus. A gente, sei lá, escreve a palavra T. Eita, prelo. E aí? Que grande é isso? Se a gente escrever a palavra T sozinho, a gente sabe que realmente ela vai produzir um som, vai produzir o seu fonema da palavra T, só que ela, sem que ela esteja dentro de alguma palavra, ela não vai ter algum sentido, né? Ela vai ter sentido algum. Então, é basicamente isso que a letra E está falando, perfeito? Agora vamos aqui abaixo para a gente entender a diferença de fonema para letra. Fonema, como eu falei lá em cima, ele é o som que cada letra produz dentro da palavra, perfeito? E letra, ela é a representação gráfica de um som. Ok? A letra ela representa a grafia de um som. Consegui entender perfeitamente essa diferença? Agora vamos entender aqui no exemplo. A palavra gato. A palavra gato, ela tem quantas letras? Tem uma, duas, três, quatro. Quando a gente pronuncia a palavra gato, a gente consegue perceber perfeitamente o som da palavra G, da letra G, da letra A, da letra T e da letra O, ok? Ou seja, a palavra gato, ela tem 4 letras e tem 4 sons, ou seja, 4 fonemas. Essas 4 letras, elas produzem cada uma um som, ou seja, 4 sons, 4 fonemas. Ok? Tranquilo? Vamos na palavra cachorro, que é um pouco mais complicada, mas dá para entender perfeitamente. Vamos lá. Quando você pronuncia a palavra cachorro, você consegue ouvir perfeitamente o som do C, o som do A. Só que quando a gente chega no CH, a gente percebe que essas duas letrinhas, quando a gente pronuncia a palavra cachorro, parece que elas estão coladas, parece que elas estão juntas. Ou seja, essa palavra com C, essa letra no caso, C com H, funciona como se fosse pelo menos apenas um som, tá? Ou seja, um fonema, ok? Quando a gente pronuncia a palavra cachorro, a gente consegue perceber perfeitamente a palavra O e essa outra palavra O aqui também. Só que o RR é a mesma coisa que eu expliquei lá em cima e a mesma coisa com o CH. Quando a gente pronuncia essa palavra, a gente percebe que o RR parece que eles estão colados, parece que eles estão juntos. A gente não consegue perceber a diferença de um R para o outro R, entendeu? Ou seja, o RR funciona como se fosse apenas um som também, tá? Ou seja, a palavra cachorro, ela tem uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8 letras, tá? Perfeitamente, 8 letras. Agora, quantos sons ao total essas letras aqui produzem? Ó, 1, 2, 3, porque junto o C com H, 4, 5, que junto os dois R e o O, ou seja, 6 sons que essas letras produzem, ou seja, 6 fonemas, perfeito? A palavra táxi, que foi explicada ali com fixo, eu explico aqui de novo para você entender melhor, tá? Quando a gente pronuncia a palavra táxi, a gente consegue entender perfeitamente o som do T, o som do A, o som do I. Só que quando chega no X aqui, a gente percebe que na palavra táxi, a gente não ouve o som do X, a gente ouve o som do K e do S. Ou seja, a letra X, ela funciona como se fosse dois sons, tá? Ou seja, dois fonemas. Então, o que vai acontecer? Quantas letras a gente vai ter na palavra táxi? Uma, duas, três, 4 letras. Agora, quantos sons essas letras juntas estão produzindo? 5. 5 fonemas. Por quê? Porque a palavra táxi, de vez de ela produzir a palavra táxi não. A letra X, ao invés de ela produzir apenas um som, ela está produzindo dois. Ou seja, a palavra X ela está produzindo dois fonemas. Por isso que tem 5 fonemas e 4 letras. Perfeito? Então vamos aqui agora para a classificação dos fonemas, tá? Os fonemas, ele tem 3 tipos. Ele pode ser vogal, consoante ou semivogal. É bem tranquilo essa parte, tá? Vamos lá. Para vogal, os fonemas vocálicos são representados pelas letras A, E, I, O, U e pelos dígrafos vocálicos. Dígrafos vocálicos, dá uma segurada que daqui a pouco eu explico melhor para vocês.
tá bom? E funcionam sempre como base da sílaba. Anota isso aí. A vogal funciona sempre como base da sílaba. E lembre-se também que não existe, tá? Não existe sílaba sem vogal. Anota isso que é importante, até mesmo ali para te ajudar na separação silábica, tá? Vamos para consoante. Os fonemas consonantais são representados pelas letras B, C, D, F, ou seja, aquelas letras ali que não são vogal, né? Obviamente, e também pelos dígrafos consonantais, que daqui a pouco eu explico para vocês. Dá uma segurada. Agora, para semivogal, é um pouquinho mais difícil para entender, mas é bem tranquilo também, né? Mas a semivogal são os fonemas que eles são representados pelas letras I e U. Em algumas palavras, podem ser representados também pela letra E e O. As semivogais, assim como as consoantes, sozinhas, elas não constituem sílaba. Anota isso que é importante. Ou seja, uma consoante, ela precisa estar com uma vogal para ela ser uma sílaba. E a semivogal, ela também precisa estar com uma vogal para constituir uma sílaba, tá? Ou seja, a semivogal, como a consoante, precisa estar casada com uma vogal ali para formar uma sílaba. A vogal não, a vogal já pode estar sozinha ali, que ela vai formar uma sílaba sozinha mesmo, tá bom? Entendeu perfeitamente. Agora, para a gente entender esse ponto aqui, que é o I e o U, e o E e o O, tá? Tem uma tabelinha bem legal para você deixar aí, para você anotar no seu caderno, para a gente saber como, como na palavra a gente vai descobrir se a letra é semivogal ou se a letra é vogal. Lembrando sempre, o A é sempre vogal, tá? Não existe A semivogal. O A, ele é sempre vogal, sempre vai ser vogal, tá? E temos o O, temos o E, dá para entender que é E, né? E temos o I e temos o U, tá bom? Nessa tabelinha aqui a gente vai entender como que funciona, tá? O I e o U vai funcionar como se fosse um valorzinho só, um pontinho só. O E vai funcionar como se fosse dois pontinhos e o O vai funcionar como três. E o mais forte, né, que é a vogal mais forte ali, que é o 4. Ou seja, quando tiver na palavra um E e um I, o I, como ele é umzinho só, ele vai funcionar como semivogal. E o E, que ele é mais forte, que ele é o 2, ele vai funcionar como a vogal dessa parte ali, tá bom? Perfeitamente? E mesma forma, se tiver um A e um E junto, agora o L vai funcionar como semivogal e o A vai funcionar como vogal, perfeito? Ou seja, o A também ele é sempre vogal, como eu falei com vocês. Agora vamos supor que esteja o O e o E junto. O E, como ele é menor aqui, tá vendo que o E é 2 e o O é 3, o E vai funcionar aqui como semivogal e o O ele vai funcionar como vogal. Perfeitamente? Anota essa tabelinha aqui, tá? Para você entender das forças ali. O que mais tem número vai ser a vogal e o que menos tem vai ser a semivogal, ali no conjunto das palavras ali. Perfeitamente? Conseguiu entender legal aí? Vamos para a próxima parte então. Vamos agora para a sílaba, para a gente entender perfeito agora como é que se faz a separação silábica, como é que funciona as sílabas, tá? A sílaba, ela é o fonema ou grupo de fonemas pronunciado numa só emissão de voz. Vamos entender um pouquinho mais aqui que deve ter ficado complicado para você entender, né? Uma sílaba sozinha pode formar uma palavra. Lembre-se ainda que toda sílaba tem por sua base uma vogal, como eu falei lá em cima. Não existe sílaba sem vogal, tá? Logo, para se saber quantas sílabas há numa palavra, basta verificar o número de vogais, pois nas palavras o número de sílaba é sempre igual ao número de vogal. Perfeito? Isso aqui é muito fácil para você entender, tá? O número de sílaba vai ser sempre equivalente ao número de vogal. Para você fazer uma separação silábica perfeita, é só você analisar quantas vogais tem ali na palavra, tá? Sol. Sol tem quantas vogais? Tem uma só. O óleo está funcionando como vogal. Ou seja, vai ter uma sílaba também. Uma vogal, uma sílaba. Caderneta. Quantas vogais tem? Ó? Uma, duas, três, quatro. Ou seja, quatro vogais. E quantas sílabas? Quatro sílabas. Muito tranquilo de entender, gente. Pelo amor de Deus, você tem que pegar isso aqui. Casa. Quantas vogais? Uma, duas vogais. Ou seja, duas vogais, quantas sílabas? Duas sílabas. Tranquilíssimo. Telefonema, uma palavra um pouquinho mais extensa. Quantas vogais? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco vogais. E quantas sílabas? Cinco sílabas. Aqui, para quem ainda não pegou um pouco desse ponto da vogal e semivogal, quando estiver sozinho a letra na sílaba aqui, ela sempre vai ser vogal, tá? Quando estiver sozinha, ela sempre vai ser vogal. Ela não vai ser semivogal. Para ser semivogal, a semivogal necessita que esteja uma vogal junto com ela, tá? Junto, colada ali realmente com ela, tá bom? Se a vogal, né, a letra ali no caso, A, E, I, O, U, estiver solta, no caso, estiver sozinha, completando com L, com F, com M, tipo aqui, ó, com N,
com MA estiver sozinha, ela vai funcionar como vogal, tá bem? Só expliquei aqui para o pessoal que ainda não pegou tanto assim, tá? Agora vamos, quanto ao número de sílabas, para a gente explicar um pouquinho aqui melhor. Quanto ao número de sílabas, as palavras se classificam em monossílaba quando tem apenas uma única sílaba, tá bom? Quando tem uma única sílaba, ela é monossílaba, tipo me, a, dor, cor, lá, pá, sol, perfeito? Dissílaba quando ela possui duas sílabas. Isso aqui é muito mais didático, né? Bem tranquilo de entender. Tipo casa, dissílaba, livro, chave, pipa, blusa, bem tranquilo. Trissílaba quando tem três sílabas, caderno, caneta, capitu, cinzeiro, três sílabas, trissílaba. Agora esse aqui, né, não é difícil, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito fácil. Mas agora para mais de três sílabas, a gente tem um nomezinho ali chamado polissílabas, tá bom? Sempre, se tiver, sei lá, 1 milhão de sílabas, ela se chama polissílaba. Se tiver 4 sílabas, também se chama polissílaba. Entendeu? Perfeitamente? Tipo, maracujá tem 4 sílabas. Melancia tem 4 sílabas. Infelizmente. Nossa, eu falei assim, mas nem contei. Tem 5 sílabas, tá? Ou seja, é uma polissílaba, tá bom? Aqui a gente consegue entender perfeitamente. Vamos para a próxima parte, que até agora está muito tranquilo, né? E vai continuar assim até o final da aula, se Deus quiser. Agora, encontros vocálicos. Vamos lá, essa parte é bem tranquila também, você vai ver que eu tenho razão. Vamos lá. Encontros vocálicos são agrupamentos de vogais ou vogais e semivogais sem consoante intermediária. Ou seja, uma vogal ou uma semivogal e vogal sem que esteja uma consoante ali no meio delas, né? Separando elas no caso. Perfeito? São três tipos de encontros vocálicos que existem. Ela pode ser ditongo, tritongo e hiato. Vamos devagarinho para a gente entender cada uma desses tipos, tá? Vamos primeiro com ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa, tá? Os ditongos Nos ditongos, a vogal e a semivogal pertencem à mesma sílaba. Foi o que eu falei com você lá anteriormente, né? Uma semivogal necessita de uma vogal, perfeito? E quando tem uma vogal e uma semivogal juntas ali, ela forma um ditongo, perfeitamente? Os ditongos, eles podem ser de quatro formas. Eles podem ser crescente, que a semivogal vem antes da vogal. Cara, isso aqui a gente pode até voltar nessa tabelinha que a gente fez aqui, tá? Essa tabelinha aqui, você lembra dessa tabela? É basicamente isso. Como é que funciona do crescente para o decrescente? Deixa eu desenhar essa tabelinha aqui embaixo para a gente conseguir entender perfeitamente, tá? Vou dar só um cortezinho e já vai estar desenhado. Tabelinha pronta para a gente entender agora o que é decrescente e o que é crescente, tá? O que é ditongo crescente e o que é ditongo decrescente. Muito fácil, presta atenção. Vou fazer dois ditongos aqui, tá? Vamos lá, primeiro esse aqui, tá bom? Primeiro esse aqui. E agora, deixar esse e vamos fazer esse aqui também, ó. Deixa eu ver. Pode fazer assim, com o... Tá bom. Vou fazer com as mesmas letras que dá para entender legal, tá? Vamos lá. O ditongo crescente, a semivogal vem antes da vogal. Então, qual desses dois é o ditongo crescente? Muito bem, esse aqui, né? Pelo amor de Deus. Esse é o ditongo crescente, porque a semivogal, que é o I, tá antes da vogal, que é o A. Lembrando que A sempre vai ser vogal, tá bom? Agora esse aqui é o decrescente. Por que ele é decrescente? Porque a vogal, ela tá vindo antes da semivogal, ou seja, o maior tá vindo antes do menor. Quando isso acontece, ela tá decrescendo, né? Não é isso? Obviamente. Vamos fazer quantas letras aqui para você entender de vez. Vamos botar o O e o E. Isso aqui é o quê? É ditongo crescente ou ditongo decrescente? É ditongo decrescente também, né? Porque o O ele vale 3, ou seja, como se tivesse 3 aqui. E o 2 aqui, porque o 2 é o E. Ou seja, ele está decrescendo, ele está diminuindo. Ou seja, isso aqui é um ditongo decrescente, tá bom? Lembrando sempre que o que tiver menor número ali no ditongo vai ser a semivogal e o que tiver o maior número vai ser a vogal. Ou seja, o O aqui ele está funcionando como vogal e o E aqui ele está funcionando como semivogal, perfeito? A gente já conseguiu entender então como é que funciona ditongo crescente e ditongo decrescente, tá ok? Agora, os ditongos orais e os ditongos nasais. Os ditongos orais é aquele que a gente fala normalmente sem que mexa o nariz, né? Eu aprendi assim estudando, tá bom? Eu boto a mão no nariz e eu falo alguma coisa. Se ficar com um som meio nasalizado ali, é porque ele não é oral. Agora, os nasais é o contrário, né? Quando a gente bota a mão no nariz assim, aí a gente sente meio que o nariz, a gente falando pelo nariz. Tipo, a gente fala a palavra mãe. Tenta falar mãe sem mexer sem fazer algum som com o nariz, né? Prende o nariz e fala mãe pra você perceber aí, ó. Mãe, mãe.
mãe. Tá vendo? Esse M tá fazendo com que a palavra seja uma palavra nasalizada, né? Ou seja, pelo nariz ali, tá bom? É básico, só precisa entender isso. Eu podia muito bem aprofundar mais aqui nos orais e nos nasais, mas acho que é meio que insignificante aí, tá? Não vai ter tanta importância assim. Só você entender superficialmente assim que já tá legal, tá? No decorrer você vai aprendendo cada vez mais. É importante ressaltar que um ditongo ele pode acumular duas dessas categorias, tá bom? Ou seja, um ditongo crescente ele pode ser nasal e um ditongo decrescente ele pode ser oral, tá? E o ditongo crescente ele pode ser oral, nasal, dependente das coisas. Tá aqui a tabelinha. Se você quiser dar um pause e entender aí, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Agora no tritongo aqui, que é bem tranquilinho, se duvidar até mais fácil que o ditongo pra gente entender, tá? O tritongo, ele é preste atenção que isso aqui é importantíssimo. Você entendendo essa partezinha aqui, você já entendeu o tritongo todo, tá? O tritongo, ele é o encontro da semivogal mais a vogal mais a semivogal. Nessa ordem, tá bom? Precisa ter uma semivogal, uma vogal e mais uma semivogal, nessa ordem. Nos tritongos, as semivogais e a vogal pertencem à mesma sílaba, tá? Mas se você entender isso aqui, ó. Eita, peraí, fui muito além. Você entender isso aqui, que é vogal mais semivogal nessa ordem, você já entendeu o tritongo todo, tá bom? Se não for na ordem, não é tritongo, tá bom? Então vamos lá para entender agora os tritongos aqui. Vamos começar pelos orais. Como Paraguai, a gente pode ver aqui semivogal, vogal e semivogal. Perfeito? Mesma coisa. Semivogal, semivogal e vogal. Tá? A gente pode ver aqui até pelos números lá que a gente fez, né? Que o I vale quanto? Vale 1, e o A vale quanto? O A vale 4. Ou seja, o A é vogal aqui, semivogal, semivogal. Perfeito, tranquilo. Outra aqui também. O U vale 1, o I também vale 1, mas o E, ele vale 2. Então, o E aqui funciona como vogal e as duas semivogal, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? O vale como 1 e aqui também vale como 1 e o Ozinho vale como 3, ou seja, a vogal e semivogal, tá? Não poderia ser, tipo aqui não poderia ser o U e o I no lugar do E e o aqui. Aí isso não seria tritongo, tá? Porque precisa estar nessa ordem. E aqui seria como se fosse semivogal, semivogal e vogal. Aí não ficaria certo, tá? Tem que ser nessa ordem mesmo aqui. Semivogal, vogal e semivogal. Vamos ver agora para gente entender os tritongos orais e nasais. Lembrando que o oral é aquele que a gente fala solto, e o nasal é quando a gente fala meio que assim, você tá percebendo? É meio que nasal é assim, né? Tipo, saguão, quão, enxaguam, águam, entendeu? Isso que são nasais. Tá bom? Meio que a gente percebeu aqui agora o que são nasais, tá? Mesma coisa, gente. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Semivogal, vogal, semivogal. Semivogal, vogal, semivogal. Aqui pra gente entender um pouquinho, isso aqui é como se fosse dígrafos, tá? E nessa parte aqui, aqui também funciona como se fosse semivogal. O Mzinho funciona como se fosse semivogal, tá bom? A gente já vai entender isso aqui também, tá? Fica tranquilo. Aqui tá vendo aqui? O U, semivogal, vogal, semivogal, tá bom? Não é pra você ficar meio que perdido aqui, que isso é importante, que às vezes as pessoas acham e quando tá com Nzinho ali no final da palavra, ela não funciona como semivogal, mas funciona, tá? M, ali como se fosse funcionando como dígrafo ali, no final da palavra funciona como semivogal também, tá bom? Vamos pro próximo aqui. Hiato. Hiato é muito fácil, pelo amor de Deus. É a sequência de duas vogais numa mesma palavra, mas que pertencem a sílabas diferentes. Basicamente, são duas vogais, mas que elas se separam, tá bom? Ué, mas como é que eu vou saber se ela é semivogal ou se ela é uma vogal? Porque elas se separam. Como eu falei lá em cima, semivogal não pode ficar solta não pode se separar de uma vogal. Se ela se separar de uma vogal, se a semivogal se separa de uma vogal, aí ela vira vogal, ela não vira semivogal, entendeu? Ficou meio embolado, mas se você repetir aí, entender, vai ficar tranquilo para você pegar essa visão, tá ok? Tipo em saúde. O A vai estar funcionando como vogal, o U também, só que eles se separaram, tá? Perfeitamente aqui, bem tranquilo pra gente entender o hiato, tá bom? Bem tranquilo? Vamos para a próxima. Encontros consonantais. Encontros consonantais são grupos formados por mais de uma consoante sem vogal intermediária. A gente entendeu lá os encontros vocálicos, agora a gente vai entender os encontros consonantais, que são dois tipos só e fica muito tranquilo para a gente entender. Os encontros consonantais podem ser perfeitos ou inseparáveis, ou também podem ser imperfeitos ou separáveis. Você já ouvindo separáveis e inseparáveis, você já consegue entender como é que vai funcionar isso aqui, né?
Bem tranquilo. As consoantes, nas inseparáveis, as consoantes pertencem à mesma sílaba. Nesse caso, a segunda consoante geralmente é o L ou R, tá? Isso aqui é só uma observaçãozinha. Mas nas inseparáveis, as consoantes pertencem à mesma sílaba. E nas separáveis, o que que acontece? Pertencem a sílabas diferentes. Bem tranquilo. Vamos entender as inseparáveis aqui. Como é um encontro consonantal inseparável, ela pertence à mesma sílaba, tá vendo? A gente vai ver ali dígrafo, dígrafo vocálico e dígrafo consonantal. Nos dígrafos, os dígrafos consonantais funcionam como se fosse o mesmo som, tá? Mas aqui não, aqui é diferente. Nos encontros consonantais, cada uma letrinha, cada uma consoante tem o seu som, tá bom? Tem o seu som. Você vai falar blusa, você vai conseguir ouvir o som do L e o som do B e o som do L. Você vai falar prato, você vai conseguir ouvir o som do P e o som do R. Você vai falar crítica, você vai conseguir ouvir o som do C e o som do R. Essa é a diferença do encontro consonantal e do dígrafo, mas daqui a pouco eu explico melhor para vocês, tá? Esse aqui são os inseparáveis, que você pode ver que eles não se separam, tá vendo? Não se separam, ficam juntinho na mesma separação silábica, tá? E os separáveis são aqueles que se separam. A gente pode ver afta, absoluto, ritmo. Assim, você pronunciando, você consegue ouvir o som do F, o som do T, o do B, o do S perfeitamente. Tá? Essa é a diferença do encontro consonantal e dos dígrafos. Agora vamos lá para os dígrafos para a gente entender perfeitamente, que está quase acabando essa matéria. Fica tranquilo que já acaba, muito fácil. Agora vamos lá. O dígrafo, ou diagrama, mas geralmente vem como dígrafo, é o encontro de duas letras para representar um único fonema, um único som, porque a gente sabe que fonema é som da letra, tá bom? Os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. Cara, muito tranquilo, muito tranquilo. Os dígrafos consonantais, lembrando lá em cima, é o quê? Que é duas consoantes ali, duas letras, para representar um único som, um único fonema. Nos consonantais, é no caso duas consoantes para representar um som só. Se a gente falar chave, você ouve, você percebe a diferença do som da letra C e da letra H? Você não consegue perceber. Ou seja, essas duas consoantes aqui funcionam como dígrafos consonantais. É basicamente isso, cara. É muito fácil. Todo isso aqui, CH, S cedilha, LH, todos essas duas letras aqui juntas, essas duas consoantes juntas, essas diversas aqui, funcionam como dígrafos consonantais. Eu não vou falar todas aqui, mas se você quiser se aprofundar, é só você pausar e ir lendo todas aí que você vai perceber. Quando você pronuncia, você apenas sente um único som. Você não consegue diferenciar ali, tá bom? Dígrafo consonantal é isso. Duas consoantes produzindo o mesmo som, tá? Duas consoantes juntas que produzem um único fonema, que produzem um único som. Perfeito? Dígrafos vocálicos agora é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa, só que é com vogal, tá? Só que com os dígrafos vocálicos é a vogal junto com o M ou com o N. É só isso, muito tranquilo, cara, muito tranquilo. Tipo tampa, fala tampa aí na tua casa. Você consegue, na hora que você fala tampa, você consegue diferenciar o som do A e o som do M? Tampa, tampa, não consegue. Mesma coisa com a palavra canto. Pronuncie na sua casa, canto. Você não consegue diferenciar o A do N, né? Isso se chama dígrafo consonantal. O dígrafo é isso. São duas letras que na palavra ali ela produz o mesmo som, tá? Temos o dígrafos consonantais, como foi falado, e agora aqui os dígrafos vocálicos. É basicamente isso. Pronunciando bomba, você não consegue perceber a diferença do som do O pro N, tá? Ou seja, esses dois aqui eles formam um dígrafo, tá bom? Esse dígrafo vocálico. Ou seja, uma vogal com M ou com N juntos ali, fazendo o mesmo som, isso se chama dígrafo vocálico, tá bom? Lembrando que os dígrafos vocálicos só pode ser dessa forma aqui, tá? Se você gravar essa tabelinha, conforme você vai fazendo o exercício, você já vai gravando automaticamente na tua cabeça aí, tá? Reforçando. Agora, para lembrar, para reforçar também esse ponto dos encontros e dos dígrafos. Os encontros, tá? Preste atenção. Os encontros, todas as palavras você consegue perceber o som. Nos dígrafos, não. No dígrafo consonantal, você percebe que as duas consoantes aqui, ela produz o mesmo som. Já no encontro consonantal, a gente percebe que as duas consoantes que estão juntas, ou separadas ali por sílabas, elas possuem seu som, né? Você fala prato, você consegue ouvir o som do P, o som do R tranquilamente. Agora, aqui no dígrafo consonantal, você fala chuva, você não consegue diferenciar o som do C com o som do H. É basicamente isso, tá? O dígrafo são duas palavras
que fazem o mesmo som. Já no encontro consonantal, ali são aquelas duas palavras, não, desculpa, duas letras, tá? Já no dígrafo consonantal, são duas letras ali que possuem seu som. Cada uma tem um seu som. No dígrafo, duas sílabas, duas letras produzem o mesmo som, tá? Perfeitamente, só você aí, caso você não entendeu, você volta o vídeo, assiste um pouco mais lento aí para você pegar toda a visão, perfeito? Agora vamos para o próximo ponto aqui, só para a gente reforçar esse ponto dos dígrafos, tá? Nos dígrafos vocálicos, as letras M e N não representam consoantes, tá? Mas tão somente indicam que a vogal anterior é nasal, é basicamente isso. Ela só representa para você ali, para dizendo que a vogal anterior é uma vogal nasal, tá bom? Para efeito de separação silábica, os dígrafos, isso aqui é importante também, que foi falado lá em cima, né? Os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC separam-se. Cada consoante pertence a uma sílaba, as demais não se separam. É basicamente isso. Se você estiver fazendo uma separação silábica, o R vai para um lado e o outro R vai para o outro lado. Tá? Nossa senhora, eles pertencem a sílabas diferentes. É basicamente isso. Uma separação silábica, tá bom? Tipo carro. Aqui, ó. Carro. Ro. Na separação silábica, como é que vai ficar? Cada R vai para um lugar. Esse vai para esse e esse aqui vai para esse, ó. Carro. Basicamente isso, entendeu? É isso que ele quis dizer aqui, tá bom? Agora vamos aqui para a última parte. Daqui a pouco a gente vai para os exercícios. Chegou no final, cara. Dá glória a Deus aí. Matéria também é muito fácil, né? Se você não entendeu essa matéria, assiste de novo, porque ela é bem tranquila de você entender. Não acumula essa matéria aqui. Aprende e passa para a próxima. Agora, para a gente finalizar, plural metafônico ocorre quando a vogal O de uma palavra masculina no singular é diferente do timbre dessa letra quando a palavra vai para o plural. Ficou meio complicado de entender, agora eu vou explicar aqui de forma didática. Vamos aqui na palavra ovo. Pronuncia ovo aí, tá? A gente sabe que ali no eu botei aqui só realmente o ovo, basicamente funciona assim esse som, né? Como se tivesse um tiozinho aqui, tá? Tanto no caroço e no tijolo também. Botei aqui para destacar para você entender a explicação. Tipo ovo, fala ovo. No singular, normal, palavra masculina no singular. Agora fala ovos. Você percebeu que esse O parece que tem um acentozinho nele? Que ficou bem mais forte o timbre, ficou bem mais forte esse som, ficou um pouco mais agudo, digamos assim. Pronuncia caroço na sua casa, normal, caroço. Caroço, tranquilo. Agora no plural, caroços. Você tá vendo que parece que tem um acentozinho agudo aqui no O? É basicamente isso. Isso chama plural metafônico. Para você pegar mais a visão, quando você for perceber na questão, estiver pedindo uma palavra de plural metafônico, você pode colocar essa palavra que está no singular para o feminino. Independente se a palavra não tiver feminino, você coloca que você vai conseguir perceber. Tipo ovo, ova. Tá vendo? Então essa palavra tem um plural metafônico nessa palavra, do ovo. Tipo caroço, vai no feminino, caroça. Tá vendo? Você vai percebendo ali o plural metafônico, você também colocando no feminino, tá bom? Você pode colocar no feminino e também colocar no masculino plural ali, que você vai perceber tranquilamente. Show de bola? E aqui finalizou nossa senhora, aqui finalizou a aula de fonética e fonologia. É simples, é curta, é tranquilo, não deixe acumular, aprende legal esse aqui para você pular para a próxima etapa de tema aí do seu edital do concurso ou vestibular que você esteja estudando, ou até mesmo escola, né? Não sei quem é você que está assistindo esse vídeo, tá? Agora vamos fixar um pouco, vamos ver realmente se tudo que eu vou explicar aqui você aprendeu de vez. Vamos lá para gente dar uma fixada, para a gente não deixar passar nada batido. 5 exercícios agora aqui, vamos lá, para cima. Exercício 1 da EA 2017. Vamos lá. Leia. Diante dos fatos marcantes da infância, eu não podia acreditar na inocência do meu pai. As palavras podia e pai apresentam respectivamente. Então, ela está querendo saber se é hiato, se é ditongo, se é tritongo, nesse ponto aí, tá? Pelas alternativas a gente consegue perceber isso. Vamos lá pela primeira palavra aqui, podia. Vamos fazer a separação silábica para a gente ver como é que vai funcionar? Di, eita, di, a. Perfeitamente. A gente já viu que uma vogal se separou da outra. Então, o que se caracteriza? Um hiato, perfeitamente. Então, a gente já pode cortar, que ela não é nem ditongo, muito menos crescente ou decrescente, né? Vamos analisar agora a palavra pai. Vamos ver. Pai. A palavra pai, ela é uma monossílaba, não tem separação, tá? É uma palavra única aqui, não se separa nada, ou seja, ela é um ditongo. Agora a gente vai saber se ela é um ditongo crescente ou um ditongo decrescente.
Como a gente sabe que ela é um ditongo crescente ou decrescente? Quando a vogal está antes da semivogal, o que temos aqui? Um ditongo decrescente, porque o mais forte está vindo antes do mais fraco, tá? Pra gente saber aí, é basicamente isso. Para saber se é um ditongo crescente ou decrescente, só saber as posições da vogal e da semivogal. E é normal, a vogal sempre é mais forte que a semivogal. Como o A ele é sempre vogal e está antes da semivogal, isso aqui é um ditongo decrescente, letra C, perfeito? Vamos para questão 2 aqui. Qual das alternativas abaixo é formada por ditongos decrescentes? Ou seja, que ditongo é esse? É quando a vogal vem antes da semivogal. Eita, prelo, que S foi esse, gente? Vem antes da semivogal, tá? Que a gente sabe disso? Que a vogal ela é mais forte que a semivogal. A vogal é mais forte que a semivogal. Nossa, gente, que certo horrível, pelo amor de Deus. Desculpa aí. Entendeu? Ou seja, quando algo maior vem antes do menor, isso é decrescente. E é a mesma coisa com o ditongo, tá? Vamos ver qual da alternativa tem um ditongo decrescente? Vamos lá. O O e o U aqui, a gente sabe que o O, pela tabelinha que a gente viu lá em cima, o O ele é mais forte que o U. Então esse aqui é um ditongo decrescente, é o que ele quer. Mas quando a gente vê em loteria, a gente percebe que o I ele é uma semivogal e o A está funcionando aqui como uma vogal. Ou seja, o A sempre é uma vogal, né? Não está funcionando aqui, é sempre vogal. Mas o I ele está funcionando aqui como uma semivogal, perfeito? Ou seja, isso aqui é um ditongo crescente, não serve pra gente. Eu vou passar logo para a letra B, mas se você tiver com dúvida de alguma desses pontos da alternativa, dessas palavras das alternativas, você pode mandar aqui no comentário que eu te respondo perfeitamente de tudo dessa questão para você sanar a tua dúvida, tá bom? Vamos lá, inquietação. Aqui a gente percebe que já temos um ditongo decrescente, né? Possui um ditongo decrescente aqui porque o A, ele é sempre vogal, tá? E o O aqui está funcionando como uma semivogal, perfeito? Ou seja, temos um ditongo decrescente aqui. O pouco, como a gente viu na letra A gente sabe também que ele é um ditongo decrescente, tá? Ou seja, continua, pouco legal. Aumentar, o A ele é mais forte que o U, lembrando que lembra lá que eu falei que o A ele vale 4 e o U ele vale 1? Ou seja, o maior está vindo antes do menor, então ele é um ditongo decrescente. Ou seja, o aumentar também é uma palavra que possui um ditongo decrescente. Última palavrinha para a gente ver se a D é certo ou não, grau. Mesma coisa que aumentar, vou nem analisar aqui, né? Pelo amor de Deus, bem tranquilo. O A, que é a vogal, está vindo antes do semivogal, então também é um ditongo decrescente. Gabarito, letra B. Lembrando, se você estiver com dúvida de alguma desses pontos, dessas alternativas aqui, só mandar no comentário e eu tiro tua dúvida na hora. Valeu? Vamos lá. Questão 3. Durante 3 dias inteiros, ele perseguiu o javali, que era quase do tamanho de um boi. Os encontros vocálicos das palavras destacadas classificam-se respectivamente como? Ele quer saber os encontros vocálicos. Vamos lá. Primeiro, vamos aqui com a palavra dias, tá? Dias. Dias se separa assim, tá, gente? Dias. Então, a gente pode ver aqui que ela não é ditongo, ela é um hiato, né? Então, a gente já pode tirar a letra A e a letra D. Ficamos só com essas duas aqui, com a B e com a C. Vamos para perseguiu. Perseguiu se separa assim, ó. Acho que vai ficar um pouco difícil, que é bastante letra, mas tipo, vamos separar, não tem problema não. Perseguiu. Aí, perseguiu, tá? Aqui temos um ditongo também, tá bom? Não temos um tritongo porque o I não é vogal, perfeito? Não está funcionando como vogal, por isso não é tritongo. A gente já corta também, tá? Agora aqui o boi, a palavra boi. Boi é monossílaba, não tem nenhuma separação ali, tá? É assim mesmo. Ou seja, ela não é um ditongo, ela é um... Ela não é ditongo, desculpa. Ela não é um hiato, porque as vogais não se separam, tá bom? Ela é um ditongo, perfeito? Ou seja... Só temos ditongo aqui, não poderia cortar, mas poderia cortar essas duas aqui. Então, é isso. Show de bola, gabarito da 3, letra C. Vamos lá para a questão 4. Qual alternativa destaca-se um tritongo? Bem tranquila, vamos lá. A gente sabe que para ser um tritongo, o que tem que funcionar? Tem que vir uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Nessa ordem. Você lembra como a explicação do tritongo? Então, vamos ver qual alternativa tem isso aqui. Na letra A, do maio, o A tá vindo primeiro, ou seja, a vogal tá vindo como primeiro, não tá nessa ordem, então não tem como. Na letra B, o A tá vindo por último, também não tá nessa ordem, então também não tem como. No coroê, a gente sabe que o O, ele vale 3 lá na tabelinha, o I, ele vale 2 e o I, ele vale 1. Ou seja, o O tinha que estar aqui nesse meio, aí sim seria um tritongo, mas como não tá, também não vale. E o M, no final da
da palavra aqui funcionando como fazendo com que a vogal anterior seja uma vogal nasal, ele funciona como uma semivogal ali também, tá? Ou seja, semivogal, vogal e semivogal. Gabarito letra D. Um pouquinho mais complicada essa de se entender, mas pegando a visão ali, bem fazendo a questão tranquila, você consegue resolver, tá bom? Então vamos lá para a última questão aqui, questão 5. Vamos lá agora. Numere 1 para ditongo decrescente, 2 para ditongo crescente e 3 para hiato. Nos vocábulos abaixo e a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá, fazer essa aqui que também é bem tranquilinha. Vamos para a primeira palavra, afoito. Fazer essa separação silábica aqui. É assim, ó. A 8. Ou seja, a gente já percebe que como as vogais não se separam, a gente tem um ditongo. E o O, ele está funcionando como vogal e o I está funcionando como semivogal. Então temos um ditongo decrescente, o mais forte vindo antes do mais fraco, que se caracteriza decrescente, tá bom? Então, como o ditongo decrescente é 1, aqui a gente já tem 1. Vamos cortar nas alternativas? A gente já pode cortar a B e já podemos cortar a C também, né? Bem tranquilinho pra gente, bem tranquilo. Vamos pro coeso agora. Se separa assim, co, e, a gente percebe que as vogais elas se separam. Ou seja, quando as vogais se separam, isso caracteriza hiato, tá? Ou seja, hiato é o 3? 3. Vamos colocar o 3 aqui. 3. Vamos ver? Já achamos o gabarito, que é a letra A. Perfeitamente. Vamos terminar aqui só para a gente concluir, tá bom? Gratuito. Gratuito. Se separa assim. O I e o U, eles ficam junto. Aí você fica meio confuso agora. Na tabela, eu falei que o I e o U, eles valem como 1, né? Mas nesse caso, quando tiver o U e o I junto, o U ele vai funcionar como vogal e o I ele vai funcionar como semivogal, tá bom? Ou seja, aqui é um ditongo, ditongo decrescente, o mais forte está vindo antes do mais fraco, tá? Ou seja, número 1 aqui também. Vamos para Guaraná. Guaraná. A gente tem aqui também um ditongo, agora é crescente, porque o U aqui está funcionando como semivogal e o A como vogal, tá? Ou seja, ditongo crescente é o 2. Tranquilinho. E criatura, a gente sabe que separa assim, ó. Criatura. Uma vogal se separando da outra, isso caracteriza-se como hiato, perfeitamente. 3 aqui. Ou seja, já confirmamos que realmente o gabarito é a letra A, tá bom? Esse foi o nosso exercício. Terminamos por aqui, fizemos 5 questões para você conseguir revisar bem essa matéria, para você reforçar bem essa matéria e entender completamente tudo que foi falado, tá bom? Se você quiser esse conteúdo que foi apresentado, tanto que está em texto quanto os exercícios, é só você entrar no link da descrição, entrar no nosso Telegram, digitar o nome no Telegram, no nosso canal do Telegram, o nome dessa aula aqui que você vai ser direcionado para esse PDF, que você vai lá e baixa, tá bom? Siga a gente no Instagram, tô todo dia lá respondendo qualquer tipo de pergunta que você tiver, qualquer dúvida, e também tô postando um monte de exercício para você fazer aquela revisão diária rápida ali, que parece que não, mas isso ajuda muito para você no final da sua prova, ok? Então é isso, tamo junto. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, teve alguma dúvida aí, pode deixar no comentário. Deixa teu feedback que isso ajuda bastante, tá bom? Fica com Deus, é nóis, pra cima!